Olá, professores! Hoje nós vamos falar sobre a lição 6 da nossa revista Relacionamentos Tóxicos, em contraste com o verdadeiro relacionamento com Jesus. A lição 6 é Libertação Autêntica, a verdade que mata o narcisismo. Hoje nós vamos iniciar um novo bloco. Para quem está acompanhando as aulas, eu expliquei tanto na aula passada quanto na primeira aula que essa revista foi dividida por 3 blocos, 5 lições na primeira, 5 lições no segundo bloco e 3 lições no último bloco. O primeiro bloco seriam 5 lições que fariam uma exposição do que seria um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, um pouco mais íntimo, mais entre duas pessoas, mais não tão social, mas mais dentro de uma relação entre pessoas mais próximas dentro de trabalho, família, amizade ou cônjuge, mas isso dentro sempre das nossas limitações em relação à igreja. Nós não estamos levando tanto esse assunto lá para fora, por mais que sabemos que esse assunto pode sim ser exposto lá fora, mas nós estamos dentro mais do âmbito congregacional das nossas comunidades religiosas, mostrando que esses relacionamentos abusivos podem sim ocorrer dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa vida como um todo, ok? Essa lição 6 é a primeira desse segundo bloco que nós vamos tratar agora sobre questões mais sociais, seriam abusos mais sociais e não abusos, são sim abusos individuais, porque há preconceitos contra pessoas, mas que esses abusos eles também se demonstram dentro disso como um mal já meio que do século, um mal já dentro de uma sociedade, um mal muito mais comum, por mais que seja ruim, mas um mal muito mais comum. E a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o narcisismo. O narcisismo, que é um termo popularizado por Freud, o psicanalista Freud, que foi o que popularizou esse termo. Então, essa é a nossa lição de hoje. Falaremos sobre narcisismo e a verdade que mata o narcisismo para que nós consigamos ter uma libertação autêntica. O texto-chave é Provérbios 18, 2. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim expor os seus próprios pensamentos. O nosso texto bíblico é João 8, do 31 ao 36, ok? Para iniciarmos a parte 1 aí da nossa lição, é narcisismo abusivamente pecaminoso. Vamos contar um pouco o que é esse mito, essa lenda de Narciso. Narciso ele é um mito grego, não é uma história verídica, obviamente. Ele é um mito muito antigo de um jovem, um homem, resumindo bem a história para vocês, que foi amaldiçoado por uma mulher que se apaixonou por ele, não conseguiu dele a sua atenção por ele ser muito bonito, ele não ligou para ela, e ela o amaldiçoa e diz assim que quando ele encontrasse alguém, que ele se apaixonasse, ele não conseguiria também ter essa pessoa, isso seria maldição assim como aconteceu com ela. O que acontece é que com o decorrer do tempo, essa maldição ela não pega nele, então ele continua a sua vida normalmente e em um determinado dia ele vai para um lago e quando ele olha ao lago, o reflexo da água mostra a sua face e naquele momento a maldição se concretiza, que seria o quê? Ele se apaixona por ele mesmo. A gente poderia achar que ele poderia se apaixonar por qualquer mulher do mundo. O mito vai dizer assim que, independente do lugar onde ele estivesse, todas as mulheres da região se interessavam por ele. Muito formoso. E ele se apaixona por ele mesmo, quando ele olha o reflexo dele nas águas. O rio tem até uma história que Jonas Madureira conta, que diz assim que o rio chorou quando Narciso se foi e quando perguntaram para ele por que ele chorou, sendo que Narciso não o amava, ele disse assim que ele gostava quando o Narciso o olhava, porque pelos olhos de Narciso ele conseguia se ver. Então o rio também era narcisista. Então esse mito é um mito extremamente conhecido, é um termo totalmente popular, uma pessoa narcisista, uma pessoa que só pensa nela mesma, que é diferente, um pouco diferente de uma pessoa que só é egocêntrica. Tem pessoa que é ruim, ela é egocêntrica, e tem pessoa que é narcisista, isso já é uma patologia, isso já é uma doença, uma pessoa narcisista. Então esse mito de Narciso, ele vai decorrer assim, quando ele se apaixona por ele mesmo, ele se finaliza em 2 moldes. O primeiro molde, ele se finaliza com Narciso tentando tocar ele se afogando no rio. O outro molde
é que ele se morre de desgosto por nunca conseguir possuir a ele mesmo. Então, dentro dessa história de Narciso, nós temos uma certeza que o narcisismo abusivamente sempre vence, mas nunca convida. Então, é um ponto legal, por quê? Porque se o narcisismo ele é uma coisa que no final de tudo nunca vai dar certo, por que ele continua sendo usado? É uma pergunta que nós vamos responder. O narcisismo como forma de abuso dentro dos relacionamentos abusivos, dentro da nossa sociedade, ele vai fazendo com que a pessoa ela seja cada vez mais ainda egocêntrica, vai fazendo com que a pessoa entenda o que é um sentimento mesmo não tendo sentimentos. Os psicólogos, muitos, até têm opiniões conflitantes, mas em sua maioria dizem que não há sentimento algum em uma pessoa narcisista, a não ser por ele mesmo. Então ele entende até às vezes o sentimento das pessoas e usa isso contra elas, mas ele não tem sentimento por essas pessoas. Tem uma diferença, tá? Entre psicopatia e narcisismo. Não quer dizer que psicopatas não são narcisistas, mas que são âmbitos diferentes. Nós estamos tratando de narcisistas, que hoje sim é um mal muito comum dentro da nossa sociedade, infelizmente. E o que acontece é que isso dentro dos relacionamentos que a gente vem estudando, dentro de um âmbito social, dentro do âmbito do trabalho, dentro do âmbito da família, dentro do âmbito da igreja, onde sim existem pessoas narcisistas, dentro desses âmbitos, o narcisismo sempre vai ser um abuso para qualquer tipo de relação. Por quê? Porque nunca vai ser uma coisa mútua, porque o narcisista vai sempre estar pensando nele mesmo. O interessante é que geralmente ele é uma pessoa que se relaciona muito bem com as outras, geralmente ele é uma pessoa muito espontânea, geralmente é uma pessoa que chama a atenção para si. O mito ainda vai dizer que todas as pessoas gostavam de conversar, que gostavam dele, que gostavam sempre de estar perto dele. E o mito vai colocar isso como uma característica que é real dentro dos narcisistas, que eles são extremamente, às vezes, eles entram em qualquer lugar, eles conversam com qualquer tipo de público, eles têm uma facilidade como uma pessoa social, mas eles não têm sentimento algum por nenhum deles. Eles não têm sentimento nenhum por qualquer que seja a pessoa que esteja ao lado, mesmo sendo esposa, mesmo sendo amigo, mesmo sendo pai, mesmo sendo mãe. Ele não tem sentimento. Ele é narcisista. Uma pessoa narcisista a ocupação principal dela é se satisfazer. A satisfação própria dele está sempre em primeiro lugar. Um termo muito usado é o hedonismo. Pessoas hedonistas geralmente são pessoas que têm uma busca incessante pelo seu próprio prazer. John Piper ainda popularizou toda a sua teologia dentro de um hedonismo cristão, uma busca pelo prazer em Deus, uma busca por prazer por meio de Deus, por uma ideia de só lhe deu glória somente a Deus. E esse hedonismo que John Piper vai fazer cristão vem desse hedonismo que diz que nós precisamos buscar o nosso prazer a qualquer custo, que o nosso prazer é o que rege a nossa vida, que o nosso prazer é uma coisa que nos faz melhor. E essa ideia de hedonismo está muito presente dentro das pessoas narcisistas, porque essas pessoas narcisistas automaticamente estão sempre preocupadas só com o que é benéfico a elas. Essas pessoas narcisistas estão sempre preocupadas simplesmente com o que vai fazer bem qual é a maneira delas de viver. Elas nunca estão preocupadas em nenhum momento com o que vai fazer bem para outra pessoa. Independente dessa pessoa ser a mais íntima possível, o narcisismo não faz essa distinção. A pessoa narcisista está sempre visando o seu próprio bem, independente se isso vai fazer mal para as pessoas que teoricamente mais o amam. Nunca um narcisista vai pedir perdão de uma maneira verdadeira, nunca um narcisista vai se arrepender mesmo de algum ato que ele fez, nunca um narcisista vai conseguir melhorar em aspectos que não sejam em prol de ter alguma coisa da pessoa para ele mesmo. Então pensa em um relacionamento, uma pessoa narcisista,
senta com o seu cônjuge para conversar, o seu cônjuge fala, você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. O que a mente do narcisista vai trabalhar é, tá bom, se eu fizer isso, vou fazer com que ela me dê isso. Então, o final da discussão sempre é o prazer dele, é sempre a autoestima dele, o que faz bem para ele, porque ele é extremamente apaixonado por ele mesmo. E isso independe de qualquer outra pessoa. Então, esse é o narcisismo dentro e como forma de abuso dentro dos relacionamentos. Tem um livro do James Smith que é Você é Aquilo que Ama. Esse é o terceiro tópico, tá? Você é Aquilo que Ama, aí da primeira parte. E nesse livro ele vai ter uma sacada que é dizer assim que nós fomos criados e temos na nossa essência a ideia e o grito de adoração a alguém. Isso é muito interessante. E quando é colocado isso por Smith, ele vai colocar como se nós temos que sempre ter alguém como adoração, é da nossa essência, nós não conseguimos viver uma vida sem adorar alguma coisa, sem ter um Deus. Eu sei que você pode pensar na ideia de ateu, de ateísmo, de dizer que não tem Deus, mas o Deus deles vão estar em outros lugares. Então, se dentro disso nós temos que sempre ter um Deus, muitas pessoas têm a elas mesmas como seu próprio Deus. Essas são os narcisistas. Para elas, ele é o que importa sempre. Smith vai colocar que dentro dessa ideia de que nós temos sempre que adorar alguém, nós acabamos setorizando muitas vezes essa adoração, quebrando o primeiro mandamento de adorar apenas ao Deus, a nosso Deus, e nós adoramos às vezes ao dinheiro, nós adoramos às vezes ao nosso relacionamento, nós adoramos às vezes, enfim, a 1001 coisas, sendo que a adoração tem que ser exclusiva de Deus. Geralmente você vai colocar onde está o seu coração, ali está o seu Deus, tem essa frase também, que também expõe muito bem isso. Por quê? Porque adorar é a última instância, por mais que esteja dentro da essência do ser humano, a última instância de um relacionamento. A adoração nunca pode estar dentro de um relacionamento na vida, porque a adoração ela é extremamente ligada apenas e somente a Deus. Então, além de Ele nos amar, além de nós amarmos a Deus, por mais que em perspectivas, não vou dizer perspectivas, mas vou colocar em tamanhos diferentes, em medidas diferentes, mas nós adoramos a esse Deus simplesmente porque é essa ação mais íntima que nós temos com Ele. Independente da nossa situação da nossa vida, nós o adoramos porque adorar a Deus nos preenche o nosso vazio, preenche todas as nossas lacunas. A nossa adoração ao nosso Deus verdadeiro responde muitas questões que nós temos. Por mais que não seja uma resposta de Deus descer, falar com você, falar, acontece assim. Por mais que não seja assim, a adoração nossa com Deus faz com que muitas das coisas deixem de ser dúvidas. Às vezes nós temos 1001 dúvidas e adorar a Deus e sentir a presença dEle faz com que nós deixamos essas dúvidas de lado e simplesmente entendemos que Ele nos ama e que isso é o que vale. Isso é o que tem que permanecer. O narcisista ele não é assim. O narcisismo ele não setoriza a adoração dele a alguém que não seja ele. O narcisista, diferente de pessoas egocêntricas, não pensa só no seu dinheiro, pensa nele como um todo. E tudo que é benéfico para ele é maléfico para as outras pessoas, independente disso, ele faz. Um ponto que Jonas Madureira vai levantar em seu livro Inteligência Humilhada é a ideia de uma flecha, que nós fomos criados mais ou menos como uma flecha, que nós somos lançados por Deus, que é o alvo, que é o ponto primário, né? E nós somos lançados com um alvo, e esse alvo é o próprio Deus. Então ele seria tanto o início quanto o fim. E dentro disso, esse alvo que é atingido por Deus, o pecado, ele dá ele tira você do alvo. Se você pesquisar a ideia de pecado, o que é a raiz da palavra mesmo, vai ser um desvio do alvo. E ele vai colocar que nós fomos criados como essa flecha, que somos lançados por Deus e o alvo é o próprio Deus. E que quando nós somos lançados, o pecado tira a gente desse alvo. Então, o narcisista, ele vai dizer que não é que ele vai dizer, ele vai agir de uma maneira que ele foi lançado dele e que o foco final é ele mesmo.
Eu sei que pode parecer uma coisa muito irreal. É que você não vai perceber, nós não vamos perceber isso dentro da relação que nós temos com essas pessoas de uma maneira muito explícita, porque elas conversam muito bem, elas falam muito bem, elas dialogam em determinadas áreas ou em amplas áreas que às vezes a gente fala, nossa, ele é muito inteligente, eu quero conversar mais com ele, eu quero estar mais com ele, mas no final de contas essas pessoas são extremamente narcisistas e nós não sabemos isso. O ponto também que nós precisamos levantar é que nós temos uma saída para pessoas narcisistas. Nós temos uma saída. Nós temos como voltar essa flecha e o alvo ser Deus. Nós temos como voltar e fazer com que essas pessoas narcisistas elas não sejam a vida inteira focadas no seu bem prazer e sejam curadas. Nós vamos tratar sobre esse ponto, obviamente. O último tópico da primeira parte é o reflexo do pecado no egocentrismo ou no narcisismo, usando aqui os dois como sinônimos, por mais que o narcisismo seja uma coisa acima. O ponto é que eu quero levantar com vocês, professores, levantem com seus alunos. O narcisismo, ele não é uma coisa que tem uma origem desconhecida. Para nós cristãos dentro da igreja, o narcisismo é uma coisa que tem origem nos corações pecaminosos, no pecado original. Por que essa ligação? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta da graça. Graças a Deus, hoje a gente pode dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o pecado tem essa função de desvio, de tirar a gente do alvo, de tirar nós dessa nossa ideia de que Deus é tudo para nós e é uma ideia correta. Quando Jonas foi colocar aquele argumento da flecha, ele tirou de uma frase de Agostinho que é maravilhosa, que ele diz assim: tu nos criastes para ti mesmo e os nossos corações não encontram paz enquanto não descansam em ti. Então, sim, ele é o início e ele é o fim. Então, esse é o ponto que o evangelho vai se distanciar cada vez mais do narcisismo. Obviamente que ele é distante. Mas, reparem, quando vocês, professores, foram levantar essa discussão para os seus alunos, vocês vão colocar como? Todos os mandamentos, Jesus, essa palavra vai ficar, não quero que vocês usem essa palavra, tá? Mas para a gente ter um entendimento melhor, é reduzir todos os mandamentos em 2. Claro que ele não reduziu, né? Ele mostrou que todos os outros mandamentos estão incluídos dentro desses 2 mandamentos. E ame ao seu Deus e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Só de você ler esses 2 mandamentos, automaticamente você já remete que isso é contrário a uma ideia narcisista. Porque se o narcisista ele está totalmente ligado a se apaixonar por ele mesmo, se o narcisista está com todo o arquétipo de eu sou o meu próprio Senhor, então eu vivo para mim, eu faço tudo por mim, então automaticamente isso daqui já distancia muito. Levante isso com seus alunos. Amar a Deus de todo o nosso coração nos faz narcisistas? Nunca. Você pode perguntar assim, professores, como que eu posso ter pessoas narcisistas dentro da igreja? É que mesmo que elas digam que amam a Deus, mesmo que elas digam que amam ao seu próximo, quando isso é uma ideia de benefício para elas mesmas, então começa a ficar estranha a conversa. Pensa comigo. Nós conhecemos a teologia da prosperidade, né, professores? E isso é um mal, uma heresia, uma coisa que nós temos que tirar do nosso meio como machado. Nós temos que cortar essas raízes. E dentro dessa teologia, se você repare bem nessa teologia, ela vai fazer com que, independente do que eu fizer para Deus, isso tenha um benefício para mim. Quando você vai fazer alguma coisa para o seu irmão, ou quando você vai fazer alguma coisa para pessoas dentro da igreja, você está esperando o aplauso da igreja, ou como o irmão pode expor você para a igreja, do quanto você é benevolente, do quanto você está acima das outras pessoas, do quanto você é um exemplo, ou você está fazendo porque a Bíblia diz para você amar, assim como você se ama,
e em uma relação de amor, uns ajudam os outros. Percebe como a ideia de narcisismo e de um alto prazer, ele também é muito presente dentro das nossas congregações. Quantas pessoas, professores, vocês conheceram que é uma pessoa com um cargo e é outra pessoa totalmente diferente quando não tem o cargo dela dentro da igreja? Quantas pessoas vocês conheceram que te dão uma paz do Senhor com um sorriso tão grande quando precisa de você e quando não precisa de você, simplesmente você não existe? Olha isso. Isso é dentro da sua realidade, professor. Isso é dentro da sua comunidade religiosa. Atitudes narcisistas estão dentro das nossas igrejas. Fariseus, muitas das vezes, eram narcisistas. E nós precisamos combater isso. E se eu posso combater isso simplesmente falando os mandamentos? Amar ao meu Deus acima de tudo, de todo o meu coração, e amar ao meu próximo como a mim mesmo? Nossa, sim, esse é o maior argumento, de longe, de que nós não somos pessoas narcisistas e que no cristianismo não tem espaço para as pessoas narcisistas. O engraçado é que, dentro de todas as religiões, quando você faz um estudo de todas as religiões, onde tem um Deus, mesmo que não seja monoteísta, que seja panteísta, mas que tenha um Deus ali que tem um cargo hierárquico acima, geralmente essa relação com esse Deus não é uma relação de amor. Geralmente é uma relação de medo. Se você for ver, tem uns mitos que dizem assim que os deuses gregos foram criados por medos que as pessoas tinham antigamente. Claro, isso aqui não é uma argumentação, mas é só pra gente raciocinar. Então, se eu tenho medo de raio, eu chamo um deus de Zeus e digo que ele tá bravo. Pensa como é a relação desses deuses com o seu povo, desses deuses desses deuses com o seu povo, e veja como não é baseada em uma ideia de amor entre eles. Nós falamos na aula passada sobre o que é um amor verdadeiro. Então, amar a Deus acima de tudo não é ter dele medo. Não vou dizer para você, eu vejo muitas pessoas dando esse argumento, eu acho extremamente ruim, quando dizem assim que quando Deus aparece, nós sabemos que é Deus porque ele não nos causa medo. Então me diga, então por que todas as vezes que Jesus aparece para os seus discípulos na Bíblia, a primeira coisa que ele diz é não temas? Não se desespere. Por quê? Porque eles estavam com medo. Então, esse não é um argumento bom para a gente colocar. O fato é que a glória de Deus realmente nos joga lá embaixo. A glória de Deus realmente nos faz se sentir, muitas das vezes, miseráveis, porque nós somos, perante a esse Deus, totalmente. E isso é uma desconstrução automática do que é uma pessoa narcisista, porque ela nunca vai ser miserável. Ela nunca vai admitir de que tem alguém acima dela. Ela nunca vai admitir que ela tem que adorar alguém. Meu Deus, isso está longe. Amar, principalmente, nunca. Amor é próprio. Cuidado, viu, com essas frases de efeito de eu preciso ter um super amor próprio. Você precisa ter amor próprio, isso eu não tenho dúvida alguma. Mas um amor próprio excessivo, um amor próprio de abuso é um amor narcisista. Amar a si mesmo é entender de que esse amor tem que passar para as outras pessoas assim como ele é vigente para você. Então, se você se ama desse nível que os seus alunos podem dizer para você, se você perguntar para os seus jovens é muito engraçado em relação a isso, adolescentes também, você fala para eles assim, você tem que se amar. Eu me amo, eu sou sensacional, nossa, eu gosto muito de mim. Já percebeu? É muito legal ouvir esses testemunhos. E se você reparar bem, esse amor só é verdadeiro se ele amar as pessoas nesse mesmo espectro que ele se ama. Se ele amar nessa mesma medida que ele se ama. Porque senão esse amor não é saudável. O amor próprio só é real quando o amar ao próximo é como a ti mesmo. Senão ele não é verdadeiro. Isso é uma pessoa narcisista quando ela fala que o amor dela a ela mesma está acima de todos porque eu preciso me amar, mas não tem amor pelos outros. Gente, cristianismo, professores, entendam isso, cristianismo é uma relação pessoal com outras pessoas. Não existe cristianismo com uma pessoa só. Você não é igreja, você, comunidade, é uma igreja. Você, onde tiver 2, 3, 4 adorando a Deus, sim, pode formar uma igreja.
Então, nós estamos numa sociedade tão narcisista, tão normal ser narcisista, onde o amor próprio está acima de tudo, onde fazer o meu bem para mim é o melhor, onde principalmente a psicologia vai argumentar muito de que você precisa sempre estar no domínio sobre você mesmo, e estando no domínio sobre você mesmo, fazer as coisas que sejam para o seu bem, sempre você se entender, se conhecer, ser melhor para você, mas onde está o próximo? Onde está o próximo? Isso não é cristianismo. Uma relação verdadeira de um cristão é baseada no amor. Sem amor, não existe cristianismo. Sem amor, é como um sino que ressoa, como a gente falou na aula passada. O reflexo do narcisismo, então, dentro de nós, vem do pecado. Esse pecado faz nós agirmos com só o amor próprio e sem amor ao próximo. É muito engraçado que cada dia mais o próximo se torna alguém distante e eu se torno alguém que eu amo mais. Olha como a sociedade evoluiu, né? Eu vi uma psicanalista dizendo assim que a sociedade está muito melhor do que há um tempo atrás, que hoje a sociedade ela se entende. Hoje a sociedade ela entende o seu lugar de fala. Hoje a sociedade ela entende o quanto ela é importante. Hoje a sociedade como indivíduo até entende o quanto ele é importante para que as coisas funcionem. É muito eu, é muito egocentrismo, é pouco evangelho. Onde está o amor? Onde está o amor? O narcisista só vai sair daí quando ele entender e conhecer a verdade que nós vamos falar, que o amor que ele tem, ou esse amor que ele tem por ele mesmo, é um amor que só Deus pode receber. E se ele gosta tanto dele mesmo, que ele tem que amar o próximo como ele ama ele mesmo. Os 2 mandamentos desconstroem o narcisismo. Os 2 mandamentos provavelmente salvaria a vida de Narciso no mito. Na parte 2, a Bíblia nos apresenta a libertação autêntica. Vai falar como nós vamos se libertar desse narcisismo. Nós já entendemos no tópico anterior que os 2 mandamentos que Jesus cita, eles desconstroem totalmente o narcisista, uma pessoa narcisista. Mas vamos falar sobre como sair literalmente de ser uma pessoa narcisista ou de pessoas narcisistas que a gente conhece, qual que é a única saída? Tem um ponto bem legal sobre isso, tá nesse primeiro tópico aí dessa parte 2, que é como se libertar do narcisismo. Qual que é esse ponto legal? É que o platonismo, ou as ideias gregas, e o cristianismo, eles concordam até certo ponto. Isso é interessante, que geralmente eles não concordam muito, dependendo do âmbito que eles estão discutindo. Mas eles concordam que a única maneira de você se livrar do narciso dentro de você, de ser uma pessoa narcisista, é conhecendo a verdade. Eles concordam com isso. A única maneira de nós deixarmos de ser narcisistas é se nós conhecermos a verdade libertadora, para termos assim uma verdade autêntica. Para termos assim uma libertação autêntica. Então essa é a única maneira. Mas eles vão começar a discordar de qual é essa verdade. O platonismo ele vai dizer assim que a verdade está dentro de você. E que se você se examinar, se você fazer um autoexame e você se abrir espaço para conseguir compreender melhor a você mesmo, você encontrará essa verdade. E essa verdade o libertará. O cristianismo vai dizer que nada dentro dele é capaz de libertar ele de algo. E muito pelo contrário. Tudo dentro dele é capaz de aprisionar mais ele. E que a única maneira e quem é a única verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Aí eles se distanciam. Até o momento de eles concordarem que a verdade é a única coisa que liberta, eles estão juntos. Mas quem é essa verdade?
Enquanto um lado vai dizer assim que a verdade está em nós mesmos, vai dizer que a verdade está dentro de nós mesmos dissermos e enxergarmos dentro da gente que nós podemos ser pessoas melhores e essa varinha de condão que está dentro de nós vai fazer uma mágica e nós vamos deixar de ser narcisista pelos nossos próprios méritos, muito baseado pelo conhece-te a ti mesmo. Frase bonita, mas que nunca te libertaria do narcisista. Nunca te libertaria de ser uma pessoa narcisista. Se conhecer, te deixaria mais narcisista. Eu sei que pode parecer um pouco simplista falar assim, como se toda a tese fosse errada do platonismo, mas é que quem conhece a verdade verdadeira, que é Jesus Cristo, entende que por ela mesma, nunca, em nenhuma possibilidade, ela conseguiria se libertar. Nunca. O cristão acredita que essa verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, e ele é a única pessoa que pode o libertar de ser uma pessoa narcisista. Então, deixando agora o que o platonismo diz, e só pegando o que a nossa cosmovisão vai explicar, nós olhamos o mundo como se todas as libertações fossem totalmente ligadas a Jesus Cristo. Nada pode, em relação a pecado, pode ser liberta da pessoa pelo mérito próprio dela. Porque isso não é graça, não há mérito em nada do que nós fazemos. Jesus Cristo é o único libertador. Ele nos libertando, ele nos liberta até do que hoje a psicologia coloca como uma patologia, uma doença, um narcisismo. Cristo liberta. É legal que às vezes as pessoas querem reduzir toda a nossa discussão dentro da nossa comunidade religiosa por dizer que a gente é alienado, que nós somos alienados porque como que nós podemos discordar? Como que nós podemos discordar do estudo? Mas nós não estamos fazendo isso. Nós estamos sim identificando o que existe, nós estamos sim identificando o que é difícil sair, nós estamos sim identificando o que é totalmente maléfico, mas nós estamos dizendo que a única pessoa que pode tirar um indivíduo desse estado é Jesus, porque ele é a verdade. E essa verdade é a única que pode libertar. Desculpa, se dentro dessa psicologia, professores, vão nos dizer que nós podemos nos libertar, que o conhece-te a ti mesmo pode fazer nos libertar. Não pode. Ações pecaminosas não podem ser libertas por nós mesmos. Ações que derivam da nossa ideia de pecaminosidade enraizados dentro do nosso coração, não podem ser libertados pela força do nosso braço. Só podem ser libertados por Jesus, o nosso libertador. Então, o narcisista, há uma saída para ele? Sim, o conhecimento dessa verdade. E essa verdade ele vai encontrar onde? Em Jesus. A única verdade. A verdade, com V maiúsculo. Esse Jesus é a única pessoa que pode libertar essa pessoa desse mundo, dessa sociedade utópica que é o narcisismo. Não precisamos combater com discussões, não precisamos combater dizendo você só pensa em você mesmo. Não precisamos combater com xingamentos, nós precisamos combater com o Evangelho. Evangelho liberta. Cristo liberta. Muitas vezes a gente nos deparamos com pessoas narcisistas e a gente quer mudá-las. Como se elas fossem do dia para a noite começar a amar mais. Fossem do dia para a noite começar a gostar mais das pessoas, serem mais empáticas, serem mais simpáticas. E não, isso não vai acontecer. Pela força do nosso braço as pessoas não mudam, elas só mudam com a liberdade que Cristo vai dar para elas. Elas só mudam quando elas conhecerem a verdade. Enquanto elas não conhecerem a verdade, em nenhum momento elas terão força para as pessoas deixarem de serem tolas e terem uma liberdade autêntica. Só Jesus pode dar essa liberdade autêntica. Só Jesus é a verdade que pode os libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um texto muito conhecido que foi muito usado com um cunho político totalmente, literalmente fora de contexto. Totalmente fora de contexto. Mas que conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará, nos mostra que a verdade realmente, sendo Cristo, pode nos libertar. Essa verdade é que nos liberta até que
perante todos esses pecados é uma coisa acima, não no sentido de ser mais pecado, mas no sentido de ser mais destrutivo, até do narcisismo. Há liberdade sim para o narcisismo. Não é quem nasce narcisista vai ser para a vida inteira narcisista. Não existe isso. A maldição não termina sempre na morte. Há liberdade porque em Cristo nós não temos maldição alguma. Então, usando esse mito como comparação, não há maldição. Não há como nós dizermos, eu sou assim. Não é assim. A liberdade de Cristo faz com que nós mudemos. Faz com que nós sejamos pessoas totalmente melhores. Nesse segundo tópico, vai ter uma exposição aí pequenininha, um parágrafo, o segundo parágrafo, tá? Vocês acompanhem, professores, e depois vocês leem com seus alunos, que é do Dietrich Bonhoeffer, que vai dizer assim: somente um ato de libertação pode vencer a tolice. Um ato de instrução ou de argumentação lógica nada pode fazer para convencer o tolo de sua tolice. Antes de tudo, o tolo precisa de uma libertação interior autêntica. Enquanto isso não ocorre, temos de desistir de todas as tentativas de persuadi-lo. Não adianta discutir, não adianta expor argumentos, não adianta. A única maneira de o tolo deixar de ser tolo narcisista é tendo uma libertação interior autêntica. E essa libertação só está ligada a Jesus. Só Jesus liberta. Conhece-te a ti mesmo não liberta. Jesus liberta. Ele é o único libertador que pode tirar uma pessoa desse estado. Ok? O último tópico nessa parte 2 é: agora a humildade reina. Agora, se a gente fosse fazer um exercício, como que uma pessoa narcisista pode ser humilde? A liberdade de Cristo faz pessoas mudarem, assim, que a gente nem acredita. Cristo libertando pessoas desses pecados através do seu Santo Espírito faz com que nós entendamos que nós não somos mais essa pessoa. E quem é cristão é humilde. Quem é cristão faz com que essa humildade seja realmente verdadeira e não em prol de receber algo em troca. Então, para os libertos, a humildade reina. Então, professores, para finalizar a aula, nós estamos falando de pessoas narcisistas que são extremamente apaixonadas por si, que estão fazem coisas extremas simplesmente para o seu bem prazer. E agora, a única maneira que nós estudamos hoje de fazer com que essas pessoas deixem de ser narcisistas é que elas encontrem a verdade absoluta, que é apenas Cristo. Só Cristo. Apenas Cristo. Cristo é o único que pode livrar uma pessoa de um pecado que está enraizado em seu coração. Ele é o nosso libertador. Ok, professores? Então essa foi a aula 6. Então aguardo vocês na semana que vem.